Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Que bom! Então, na nossa aula de hoje, nós iremos recordar mais um pouquinho sobre o valor dos termos desconhecidos, certo? Então, antes de falarmos sobre esse assunto, nós iremos rever aqui rapidamente os termos da adição e os termos da subtração, ok? Então, me acompanhem. Prestem bastante atenção. Termos da adição. Observem aí a seguinte operação, tá? Temos aqui 56 mais 13, né? 6 mais 3 é 9, 5 mais 1 é 6. Encontramos 69. Cada um destes números, ele ocupa um lugar. E cada lugar que eles estão ocupando recebe um nome. E esse nome nós chamamos de quê? De termos da adição. Então, o lugar que o número 56 está ocupando, nós chamamos de parcela. O lugar que o 13 está ocupando, nós chamamos de segunda parcela. E o resultado desta operação, nós chamamos de total. Então, os termos da adição são quais? Parcela, parcela, soma ou total. Nós podemos pegar esse cálculo e colocá-lo da seguinte forma, em ordem de sentença. E fica da seguinte maneira, 56 mais 13 igual a 69. O resultado não muda, ele permanece igual. Em relação aos termos da subtração, os nomes, eles são diferentes, tá? Os nomes dos termos da subtração não são iguais aos nomes que nós damos ao termo da adição. Então, observe aqui. A operação diz 39 menos 15, que deu 24. 9 menos 5, 4, e 3 menos 1, deu 2. O número 39 também ocupa um lugar. E o lugar que ele está ocupando, nós chamamos de quê? Diminuendo. O 15, nós chamamos de subtraindo. E o 24, nós chamamos de resto. Então, os termos da subtração são quais? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Se colocarmos ele em sentença, o resultado permanece igual. Observem que 39 menos 15 é igual a 24. Turma, prestem bastante atenção aqui. O fato destes números estarem organizados em ordem de sentença, tá? Não significa que o nome dos termos mudaram. Eles permanecem os mesmos. O 39, ele continua sendo minuendo, o 15 continua sendo subtraindo e o 24 continua sendo o resto. Ok? Muito bem. Então, agora, nós vamos falar um pouco sobre os termos desconhecidos. Na nossa aula anterior, nós estudamos algumas maneiras de encontrarmos o valor do termo desconhecido, certo? Então, eu vou trazer aqui rapidamente para vocês um exemplo, para que vocês possam recordar. Vamos ver. O exemplo diz o seguinte: Leila comprou bombons. Deu 16 para a Paula e ficou com 24. Quantos bombons Leila comprou? Observem que, quando nós lemos aqui no início, Leila comprou bombons. Não diz a quantidade de bombons que ela comprou. Só diz que ela fez essa compra de bombons e que desses bombons que ela comprou, ela tirou 16 e deu para a Paula. E ainda assim sobraram 24 bombons para ela. Como nós podemos fazer esse cálculo para descobrir qual foi a quantidade de bombons que Leila comprou? Nós vamos utilizar
o quê? A estratégia do termo desconhecido. Como? A sentença vai ficar da seguinte forma. Quadrinho, que representa o termo desconhecido, que é a quantidade de bombons que Leila comprou, e nós não sabemos, menos 16. Por que menos? Porque ela tirou, ela deu. Então, nós usamos o sinal de menos, 16, igual à quantidade que sobraram para ela, que é 24. Então, a nossa sentença ficou: valor do termo desconhecido, menos 16 igual 24. Para calcularmos esta operação, nós vamos utilizar a operação inversa da subtração. E qual é a operação inversa da subtração? É a adição. Então, se eu tenho aí o sinal da subtração, que é esse sinal de menos, eu vou mudar este sinal pelo sinal da adição. Vou colocar o sinal de mais. Então, a minha sentença, ela muda e fica da seguinte forma. Quadrinho igual a 24 mais 16. Os sinais estão diferentes. Para eu conseguir descobrir esse resultado, 24 mais 16, eu armo a minha continha. Eu coloco 24 mais 16. E respondo, quanto é 4 mais 6? É 10. Coloco 0 e vai 1. Quanto é 2 mais 1? É 3. Com 1 que foi 4. Então, 24 mais 16 é 40. Se eu encontrei esse resultado 40, isso significa que 40 é o valor do termo desconhecido. Então, eu só vou repetir o quadrinho e colocar o valor que eu encontrei, que é 40. Certo? Então, agora vamos ver aqui as estratégias, uma por uma, tá? A primeira estratégia é, na adição, aplicamos a subtração. O que isso quer dizer? Toda vez que você for fazer um cálculo e que o termo desconhecido, você não sabe quem ele é, né? Já está dizendo que tem um termo desconhecido, então você não sabe quem ele é. E nesta operação tivermos uma adição, para você descobrir esse valor, você vai ter que usar a subtração. Observem este exemplo. O termo desconhecido, o sinal da adição, que está aí, o sinal de mais, 8 igual a 12. Então, essa operação que nós temos aqui é uma adição. E esse termo que nós não sabemos qual é, nós precisamos descobrir. E para descobrir quem é ele, nós vamos fazer a nossa continha usando a operação inversa, que é a subtração. Então, a nossa continha vai ficar assim. Termo desconhecido igual 12. Eu troco o sinal. Observem que lá em cima eu tenho o sinal da adição. Aqui agora eu tenho o sinal da subtração, menos 8. Então, eu fiquei com 12 menos 8. Quanto é 12 menos 8? Isso mesmo. Então, o meu termo desconhecido é o número 4. Se eu encontrei o 4 como o valor do termo desconhecido, o que acontece? Se eu quiser ver se a minha continha ela está realmente correta, e eu coloco esse 4 bem aqui, 4 mais 8 é quanto? É 12. Então, o valor do termo desconhecido está correto. Lembre-se, quando temos uma operação que o termo desconhecido envolve uma adição, você vai trocar esse sinal pelo sinal da subtração. A segunda regra
é o contrário do que nós acabamos de falar. Aqui, quando nós temos uma operação em que o termo desconhecido envolve uma subtração, para nós descobrirmos esse resultado, nós vamos aplicar a adição. Mas nós só iremos aplicar a adição se esse termo desconhecido for quem? For o minuendo. Na hora que eu tenho uma sentença e que eu observo que o termo desconhecido é o minuendo, eu já sei que para eu descobrir esse valor, eu vou fazer o cálculo usando a adição. Então, como ficaria aqui? Ficaria termo desconhecido igual a quanto? Igual a 10 mais 16. Ficaria desta forma. Termo desconhecido igual a 10 mais 16. Observem que lá em cima eu tenho uma subtração. E como eu quero descobrir o resultado desse termo desconhecido, eu faço a adição. Quanto é 10 mais 6? 16. Então, 16 é o termo desconhecido. Se nós colocarmos o 16 aqui, 16 menos 6 é igual a 10. Ok? Muito bem. A nossa próxima estratégia, né, que é a estratégia que eu percebi que vocês encontraram mais dificuldades, é só você prestar atenção que você vai conseguir compreender direitinho. Essa estratégia, ela fala o quê? Que quando você quer descobrir o subtraindo em uma subtração, você deve subtrair o resto do minuendo. Então, observem esta operação. Temos aqui 15 menos termo desconhecido igual a 7. O 15 é o minuendo. Esse termo desconhecido é quem? É o subtraindo. E o 7 é o resto. Aí a estratégia, ela diz para você o quê? Que quando você quer descobrir quem é o subtraindo, ou seja, quem é esse termo desconhecido bem aí, você precisa fazer o quê? Subtrair o resto do minuendo. Então, como é que nós vamos fazer isso? Você vai colocar o quadradinho, vai colocar o minuendo menos o resto. Observem que o sinal da operação, ele não muda. Toda vez que o termo desconhecido for o subtraindo, tá bom, turma? Subtraindo. O sinal não vai mudar, ele vai continuar o mesmo. Observem que lá em cima eu tenho o sinalzinho de menos e embaixo também eu tenho o sinal de menos, que é o sinal da subtração. Então, 15 menos 7 é quanto? É 8. Se nós pegarmos o 8 e colocarmos aqui, onde é o termo desconhecido, no lugar do subtraindo, nós iremos encontrar o resultado 7. 15 menos 8 é igual a 7. Então, não esqueçam, quando o termo desconhecido ele estiver no meio da operação, aí, ó, e ele for subtraindo, tá bom? Você tem uma operação, pronto, tem uma sentença para resolver. E ela começa com um número, depois tem um sinalzinho de menos, e aí aparece o símbolo do termo desconhecido, você já, ó, pronto, já sei. Vou fazer o cálculo utilizando o mesmo sinal, a mesma operação. O sinal não vai mudar. Para descobrir quem é o subtraindo, você continua fazendo a mesma operação, certo? A primeira estratégia, se você tem uma adição, você vai usar a subtração. A segunda, se você tem
uma subtração e o termo desconhecido for um minuendo, você vai utilizar a adição. E a terceira estratégia, se o termo desconhecido for o subtraindo, você vai tirar o resto do minuendo usando a mesma operação, que é a subtração, ok? Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco melhor sobre esse assunto e que vocês consigam realizar as atividades, tá? Sozinhos, sem precisar o papai, a mamãe ou algum parente que esteja junto com você, ficar mostrando o tempo todo tudo que vocês têm que fazer. Mostrem para eles que você também sabe fazer sozinho, tá bom? Então, vamos para as nossas atividades e eu espero que vocês possam se desenvolver muito bem na hora da realização delas, ok? Beijão, bons estudos e tchau, tchau!